Boas-vindas! Hoje a gente vai fazer uma análise assim mais a fundo de um texto que é chave para a proteção dos direitos humanos aqui nas Américas e, claro, no Brasil. É a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Muita gente até conhece como o Pacto de São José da Costa Rica, né? Exato. E a nossa base aqui é o Decreto 678, lá de 1992. Foi ele que, digamos, colocou a convenção para dentro da nossa legislação, virou lei aqui no país. Então, o que a gente quer entender hoje é o que essa convenção diz de verdade, por que ela é tão importante e como o Brasil se encaixou nisso tudo, qual o impacto real dela aqui. Pois é. E é bom frisar, a convenção não é só uma lista de bons desejos, sabe? Ela cria deveres bem concretos para os países. E mais, ela estabelece mecanismos internacionais para ficar de olho para ver se os países estão cumprindo mesmo. É uma peça central, sem dúvida, do sistema interamericano. Certo. Então vamos desmembrar isso. Para começar, qual a ideia principal? Assim, a razão de ser da convenção? O comecinho dela, o preâmbulo já dá umas pistas, né? E sim, o preâmbulo é bem claro. O objetivo é consolidar regimes democráticos por aqui, baseados na liberdade e na justiça social. E tudo isso parte do respeito aos direitos essenciais do homem. E tem um ponto ali muito interessante. Ele diz que esses direitos não vêm de você ser brasileiro, argentino, o que for. Eles vêm dos atributos da pessoa humana. Ah, entendi. Por isso uma proteção internacional faz sentido, né? Complementa do país? Exatamente. A ideia é criar condições para todo mundo exercer seus direitos civis, políticos e também os econômicos, sociais e culturais. E como isso vira obrigação para o Brasil, por exemplo? Olha, o artigo 1º é bem direto. Os estados têm que, primeiro, respeitar os direitos da Convenção e, segundo, garantir que toda pessoa sob sua jurisdição possa exercê-los livremente, sem discriminação nenhuma. Respeitar e garantir. Isso. E o artigo 2º vem logo depois e diz: se as suas leis, as suas práticas internas ainda não dão conta de garantir esses direitos, você, Estado, tem o dever de tomar as medidas necessárias, seja mudar a lei, criar uma política nova, enfim, tem que agir internamente. Não é só assinar e pronto, tem que fazer a lição de casa. Faz todo sentido. Bom, a Convenção fala de muitos direitos. Para a gente não se perder aqui, que tal agrupar? Talvez começar pelo mais básico. Vida, integridade da pessoa, o que ela diz aí? Esses são pontos cruciais, né? O artigo 4º é sobre o direito à vida. Ele diz que a vida tem que ser protegida por lei. E tem aquela frase que sempre gera debate. Em geral, desde o momento da concepção. Proíbe tirar a vida de forma arbitrária. E para países que ainda têm pena de morte, as regras são super rígidas. Tipo, Só para crimes muito graves, depois de sentença final, com lei anterior. E nunca para crime político, menor de 18, maior de 70 ou grávida. E um ponto fundamental, proibido voltar com a pena de morte onde ela já foi abolida. entendi. E a integridade da pessoa, corpo e mente. Isso está no artigo 5º, direito à integridade pessoal. Proíbe tortura, de forma bem clara, e qualquer pena ou tratamento cruel, desumano ou degradante. E diz algo essencial: quem está preso tem que ser tratado com respeito, com dignidade. Manda separar quem está sendo processado de quem já foi condenado e menores de adultos. E define o objetivo da pena, né? Sim, que é a reforma, a readaptação social, não só castigo. E a pena não pode passar da pessoa do criminoso, atingir a família, por exemplo. Certo. Agora, saindo um pouco disso, indo para a liberdade e as garantias contra abusos do Estado na justiça. O que tem de mais importante aí? Ah, aí tem um bloco fundamental, o artigo 7º, sobre liberdade pessoal. Proíbe prender alguém arbitrariamente, só pode prender por motivos e condições que já estão na lei, sabe? Sim. E garante direitos básicos. Ser informado por que foi preso, ser levado logo a um juiz, que é a ideia da audiência de custódia, né? Que ficou bem famosa aqui no Brasil. Exato. Ser julgado num prazo razoável ou ser solto. E o habeas corpus, claro, como garantia contra a prisão ilegal. Aí tem um detalhe: proíbe prisão por dívida. Exceto pensão alimentícia, né? Isso, essa é a única exceção. E quando a pessoa é acusada formalmente de um crime? O artigo 8º, das garantias judiciais, parece ser o coração ali do processo justo. Nossa, sem dúvida. É um artigo longo, denso, mas a essência é garantir um julgamento justo.
ser ouvido por um juiz competente, independente e imparcial. E num prazo razoável. No processo penal, ele consagra a presunção de inocência. Ninguém é culpado até provarem o contrário. E as garantias mínimas? Várias. Direito a ter um defensor e de graça se não puder pagar. Ter tempo e meios para preparar a defesa. Direito de não ser obrigado a depor contra si mesmo, sabe? Aquela coisa de não produzir prova contra si. Sim, o direito ao silêncio. Exato. Direito de perguntar para as testemunhas, de recorrer da sentença, e a confissão só vale se for feita sem nenhuma coação. E não pode processar alguém 2 vezes pela mesma coisa, o tal do ne bis in idem. Importante isso. E o princípio da legalidade? Aquela ideia de não há crime sem lei anterior. Tá lá também no artigo 9º, ninguém pode ser condenado por algo que não era crime na época, nem pegar uma pena mais grave do que a que valia naquele momento, e se a lei mudar depois e ficar mais branda para o réu, tem que aplicar a lei mais favorável. É uma proteção básica contra o arbítrio do Estado na área penal. Certo. Além de vida, liberdade e processo justo, que outras liberdades individuais a Convenção protege? Tipo expressão, religião? Protege, e protege bastante. O artigo 12 garante liberdade de consciência e religião. E o artigo 13, sobre liberdade de pensamento e expressão, é muito importante. Por quê? Porque ele proíbe a censura prévia. Isso é um marco. Ele admite, sim, que a pessoa pode ser responsabilizada depois por abusos, mas essa responsabilidade tem que estar na lei e ser necessária para proteger os outros ou a ordem pública. Entendi. Não pode censurar antes, mas pode haver consequência depois se passar do limite. Exato. E também proíbe restrições indiretas, tipo controlar papel para jornal ou frequência de rádio para calar alguém, e veda propaganda de guerra ou discurso de ódio que incite violência. E os direitos mais ligados à vida em grupo? Reunião, associação, família? Estão lá também. Artigo 15, direito de reunião pacífica. Artigo 16, liberdade de associação. O artigo 17 reconhece a família como base, né? Garante direito de casar, igualdade entre marido e mulher, proteção para os filhos. Inclusive igualdade entre filhos nascidos dentro ou fora do casamento? Sim, isso é expresso. Aí tem também o direito ao nome, no artigo 18, e os direitos da criança, no 19, que pedem proteção especial. A lista é bem grande mesmo. Cobre até propriedade, direito de ir e vir, cidadania. Sim, o artigo 21 fala da propriedade privada, pode usar, mas está sujeito ao interesse social. E prevê desapropriação, mas tem que ter indenização justa. O artigo 22 é o direito de circulação em residência. Inclui poder sair do país, buscar asilo, proíbe expulsar os próprios nacionais e expulsão coletiva de estrangeiros. E os políticos? Artigo 23, direitos políticos. Participar do governo, votar, ser votado, ter acesso à função pública. E o 24 reforça a igualdade perante a lei. E para fechar esse ciclo, o artigo 25, que garante a proteção judicial. É o direito de ter um recurso que funcione de verdade. Um recurso efetivo se algum direito seu for violado. Ok. Ufa. É uma lista bem robusta de direitos civis e políticos. Mas e os direitos econômicos, sociais e culturais? Saúde, educação, trabalho? A Convenção trata eles do mesmo jeito? Aqui a coisa muda um pouco de figura. E isso é bem importante. O artigo 26 fala em desenvolvimento progressivo. Desenvolvimento progressivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que os estados se comprometem a tomar medidas, mas na medida dos recursos disponíveis, para conseguir, aos poucos, progressivamente, a realização dos direitos econômicos, sociais, culturais que estão na Carta da OEA. Então reconhece que esses direitos dependem mais de dinheiro, de política pública de longo prazo, né? Exatamente. É diferente de, por exemplo, não torturar, que é uma obrigação de não fazer, mais imediata. Aqui, a obrigação é mais de fazer o possível avançando com o tempo. Entendi. É uma obrigação mais de meio do que de resultado imediato, talvez. Pode-se dizer que sim, para muitos deles. Embora hoje já se discuta muito sobre a exigibilidade direta de alguns direitos sociais também, né? Mas a Convenção colocou nesse formato progressivo. Certo. Agora, uma questão importante. Em crise, tipo guerra, estado de sítio, esses direitos todos podem ser suspensos? O governo pode dizer agora não vale. Boa pergunta.
O artigo 27 permite suspender algumas obrigações, sim, em casos bem excepcionais. Guerra, perigo público grave, mas tem muitas travas. Quais travas? Só pode suspender na medida e pelo tempo estritamente necessários para a situação. Não pode ser discriminatório e não pode violar outras regras do direito internacional. Mas a pergunta crucial é: tem direito que não pode ser suspenso de jeito nenhum, mesmo na pior crise? Tem. E essa é uma das grandes forças da Convenção. O próprio artigo 27 lista um núcleo duro de direitos que são inderrogáveis, não podem ser suspensos jamais. E quais são? Dá para listar? Sim, direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, ser visto como pessoa pela lei, direito à vida, direito à integridade pessoal, proibição de tortura, proibição da escravidão. Princípio da legalidade. Isso, o princípio da legalidade e da retroatividade da lei penal mais benigna. Liberdade de consciência e religião, proteção da família, direito ao nome, direitos da criança, direito à nacionalidade e os direitos políticos. Uau! É uma lista considerável. Sim. E além desses direitos em si, as garantias judiciais, que são indispensáveis para proteger esses direitos, também não podem ser suspensas. Isso mostra o que é considerado absolutamente essencial e intocável. É realmente forte pensar nesse limite absoluto que os estados concordaram em ter. E para evitar que alguém interprete a convenção de um jeito que diminua os direitos, tem alguma regra para isso? Tem sim, o artigo 29 é sobre isso. Ele diz basicamente: nenhuma regra da Convenção pode ser usada para acabar com o direito ou para limitar ele mais do que a própria Convenção permite. Nem pode ser usada para excluir outros direitos que a gente tem só por ser humano ou que vêm da própria democracia. A interpretação tem que ser sempre a que mais protege a pessoa. É o famoso princípio pro homine. Ok. Então temos os direitos, os deveres dos estados. Mas como fazer isso valer na prática? Se o cidadão aqui no Brasil achar que o Estado violou um direito da Convenção, o que ele faz? Como esse sistema funciona? Aí entram os mecanismos de supervisão que a própria Convenção criou, lá no artigo 33. São dois órgãos principais, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Comissão e corte. Como elas funcionam? Na prática, como é isso? Basicamente, funciona assim. Se uma pessoa aqui no Brasil acha que teve um direito da Convenção violado pelo Estado e já tentou resolver tudo aqui dentro, esgotou os recursos na justiça brasileira, Tem que tentar tudo aqui primeiro. em regra, sim, é o requisito de esgotamento dos recursos internos. Depois disso, essa pessoa, ou um grupo, ou uma ONG, pode mandar uma petição para a Comissão Interamericana. A sede dela fica em Washington. A comissão é formada por especialistas independentes, tipo comissários. Eles analisam se a petição está ok, se cumpre os requisitos. Se aceitarem, eles investigam o caso. Investigam como? Pedem informações para o governo brasileiro, ouvem a pessoa que denunciou, podem até fazer visitas aqui no país para verificar os fatos e tentam achar uma solução amigável entre a pessoa e o Estado. E se não tiver acordo? Bom, se não rolar o acordo, a comissão faz um relatório. Nele, ela diz o que concluiu e faz recomendações para o Estado. Tipo, Brasil, você precisa fazer isso e aquilo para reparar a violação. Se o Estado não cumprir essas recomendações num certo prazo, aí a comissão tem duas saídas. Ou ela publica o relatório final dela, expondo o caso, ou ela pode levar o caso para ser julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A corte fica lá em São José, na Costa Rica. Ah, então a corte é tipo um tribunal internacional para esses casos. Exatamente. A corte é formada por juízes eleitos pelos países membros, mas atenção aqui. Sim. Só a comissão ou um Estado parte podem levar um caso para a corte. A pessoa, a vítima, não pode ir direto lá bater na porta da corte. Entendi. Passa pela comissão primeiro. Isso. E tem outro detalhe importante. Para a corte poder julgar um caso contra um país, esse país precisa ter aceitado a competência da corte. Dito formalmente, ok, corte, você pode me julgar. E o Brasil fez isso? Fez. O Brasil reconheceu a competência da corte. Então, se a corte decide que o Brasil violou a convenção, a sentença dela é obrigatória para o Brasil. Ela pode mandar o Brasil tomar várias medidas para reparar a vítima, inclusive pagar a indenização. Isso nos traz de volta para o decreto brasileiro, o 67892. Lá no começo, a gente falou de uma declaração interpretativa que o Brasil fez,
O que foi isso mesmo? Boa lembrança. Quando o Brasil aderiu à convenção, ele fez uma declaração específica. Foi sobre 2 artigos, o 43 e o 48, a linha D. Esses artigos falam da obrigação do Estado de dar informações para a comissão e da possibilidade da comissão fazer investigações in loco, ou seja, aqui no local dos fatos. E o que o Brasil disse sobre isso? O Brasil declarou que entende que esses artigos não incluem o direito automático de visitas e inspeções in loco, e que essas visitas vão depender da anuência expressa do Estado. Na prática, isso quer dizer o quê? Que o Brasil falou, olha, a gente aceita a convenção, mas se a comissão quiser vir investigar aqui no nosso quintal, a gente precisa autorizar antes, caso a caso. É por aí. A interpretação comum é essa. Não é que o Brasil se recuse a ser investigado, mas ele colocou essa condição. A visita não é automática, depende de um ok prévio e explícito do governo brasileiro para cada visita específica. Mas isso não enfraquece um pouco o poder da comissão de fiscalizar? Ou é só uma questão de soberania? É um debate, né? Alguns dizem que sim, que pode dificultar a supervisão, outros veem como uma afirmação normal de soberania. Na prática, o Brasil tem autorizado visitas da comissão em várias situações, mas essa necessidade da autorização prévia ficou registrada lá na adesão. Entendi. Interessante essa nuance. E antes da gente fechar, um ponto que me chamou a atenção. A convenção não fala só de direitos. Vi que tem um artigo, o 32, que menciona deveres das pessoas. Sim, bem observado. O artigo 32 traz essa outra face da moeda. Diz que toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e a humanidade. E fala que os direitos de cada um são limitados pelos direitos dos outros, pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem comum numa sociedade democrática. É um lembrete importante, né? Que liberdade vem com responsabilidade. Exatamente. É sobre o equilíbrio entre os direitos individuais e as necessidades coletivas, a vida em sociedade. Excelente. Então, para a gente amarrar as pontas aqui, a Convenção Americana, que é lei no Brasil pelo Decreto 67892, cria um catálogo forte de direitos civis e políticos, prevê que os direitos sociais e culturais devem ser realizados progressivamente, impõe deveres claros aos Estados e, para garantir tudo isso, criou a Comissão e a Corte Interamericanas. Isso. E vimos que o Brasil está nesse sistema, aceitou a jurisdição da Corte, mas fez aquela ressalva, aquela declaração interpretativa sobre as visitas em loco da comissão, pedindo consentimento prévio. Para quem está ouvindo a gente, acho que fica claro. Conhecer essa convenção não é só papo de especialista, né? Ela é uma ferramenta concreta que está na nossa legislação, ela protege direitos essenciais e ainda oferece um caminho internacional para buscar justiça se as coisas falharem aqui dentro. Entender isso fortalece a nossa cidadania, a nossa capacidade de cobrar o Estado. Com certeza. E talvez a reflexão final que a Convenção nos provoca, principalmente com aquele artigo 32 sobre direitos e deveres, seja justamente sobre esse equilíbrio. Como é que a gente acha o ponto certo no dia a dia, numa democracia, entre garantir a liberdade de cada um ao máximo e, ao mesmo tempo, cuidar do bem comum e respeitar os direitos dos outros. É uma busca constante, né? Exato. A convenção dá um mapa dos direitos, mas encontrar esse equilíbrio na prática, bom, esse é o desafio contínuo para todos nós.